Então, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Minuto Conservador. Eu estou voltando agora, tive que parar um tempinho aí porque por questões de trabalho, né? E agora estou voltando porque eu consegui organizar meu espaço aqui de novo para a gente começar a bater um papo de novo aí sobre política, sobre o que está acontecendo. E eu vou passar algumas informações importantes para vocês aqui hoje, tá? Eu estou gravando bem tarde já, porque é o único horário que eu consigo aqui onde a casa fica mais silenciosa e dá pra gente gravar aqui com mais calma, né? Então eu vou explicar para vocês esse cenário, né, que nós estamos vivendo hoje aí. Eu sei que tem muita gente desanimada, o pessoal da direita aí muito desanimado, muito triste, mas eu quero fazer com que você compreenda o que está acontecendo de fato, né? A realidade do cenário que está acontecendo. Então, vou trazer informações aqui muito relevantes. E eu consegui essas informações agora. Vocês vão ver que não são informações de jornal e nem nada disso, né? É importante vocês saberem que o canal que eu tenho aqui, esse canal Minuto Conservador, é um canal que eu procuro trazer informações verídicas, coisas que realmente estão acontecendo, não é clickbait, coisa para o cara ganhar curtida, nem nada disso, né? O objetivo aqui é a gente formar um grupo de pessoas que querem informações do que está acontecendo, sair um pouco desse lance de WhatsApp, de você abrir ali o WhatsApp e um monte de informação, tu não sabe o que é verdade, o que é mentira, né? O que está sendo manipulado ou não. A gente sempre reclama, né, do pessoal da esquerda, os caras mentem que são mentirosos, reclamam do Lula, reclamam de todo mundo, mas a gente tem que entender que do nosso lado aqui também tem muita gente mal informada, né? E digo que são pessoas até bem intencionadas, né, querem o melhor para o Brasil, mas às vezes pegam informações e aí vão repassando e acaba atrapalhando esse nosso processo, né, de amadurecimento da direita. Porque esse é o problema que a gente está vivendo hoje. Esse problema de amadurecimento. Eu digo que a direita hoje está engatinhando, né? Um movimento de direita, né? Ele está engatinhando. A gente começou agora com o Bolsonaro. A gente teve movimentos aí pontuais, no impeachment da Dilma. A gente teve movimentos, mas foram movimentos mais populares do que de direita, né? Vamos dizer assim, né? Em 64, onde houve aquela contra-revolução, né? Que Goulart queria tomar o poder, os comunistas, e aí as Forças Armadas tiveram que interferir ali naquele momento do processo, que o pessoal chama de golpe. A gente tem que entender, primeiro, uma coisa. Eu já vou passar as informações precisas para vocês, mas eu queria passar algumas informações agora que estou reabrindo o canal com novos vídeos para a gente pautar algumas coisas. Eu queria que você prestasse muita atenção. Não deixa de assistir esse vídeo e nem deixa de compartilhar isso, tá? A esquerda não nasceu agora, tá? O movimento de esquerda, a ideologia de esquerda aqui no Brasil, ela não começou agora. Pra você ter ideia, esse pessoal da cúpula, né, da esquerda, mais envolvida ali com o PT, Dirceu estava em 64, ele viveu aquilo ali, aquela tentada de retomada do poder, aquelas guerrilhas que foram promovidas ali para aquele pessoal que foi treinar em Cuba, que voltou. Esse pessoal estava envolvido. A Dilma viveu isso. O Lula viveu isso, foram presos. Então isso já vem de muito tempo. E a gente às vezes tem a mania de subestimar esse pessoal, achando que eles não sabem o que estão fazendo, que é um movimento desorganizado. Mas na verdade não é. Pelo contrário, eles são muito bem organizados. E eles têm uma coisa que a gente não tem ainda, e que é isso que a gente tem que buscar. Primeira coisa, coesão,
Nós temos hoje um grupo muito grande. O Bolsonaro conseguiu unir esse pessoal, reunir um grupo agora, vamos dizer assim, que realmente, vamos dizer assim, é a direita que está mais envolvido com a política. A direita como movimento, como um grupo que está começando a criar uma ideologia. A ideologia já existe, né? Os pontos ideológicos das nossas lutas é anti-aborto, favor da família, liberdade, pátria, isso já existe. Mas um movimento agora coeso que tem as suas bandeiras. Então agora a gente está começando a desenvolver isso. Mas de forma ordeira, organizada, a gente ainda não tem um grupo coeso. A direita ela é pulverizada e por muitas vezes a gente não tem uma liderança como a gente tem agora, teve agora, continua tendo a liderança do presidente Bolsonaro e outras lideranças que se formaram também nesse processo. E agora a gente tem que passar a sair do momento de engatear para começar a querer dar os primeiros passos. Mas para isso a gente tem que ter coesão, união, né? A gente tem que ter grupo, a gente tem que ter organização. E é isso que falta na direita. Então quando você começa a ouvir ali o que o professor Lavo falava, né? Para quem não pode fazer o curso, comprar o curso dele é caro, é um curso muito longo, mas vale muito a pena. Mas que pegue ali, né, algumas informações relevantes ali, alguns vídeos que tem bastante vídeo dele no YouTube, tem bastante aula, tem bastante debate. Para o pessoal que quer começar a entender mais do assunto, eu também indico Brasil Paralelo, você faz uma assinatura ali, é R$10 por mês, você faz um pacote, acho que é 100 e pouco por ano, você tem muita informação relevante. Até o conteúdo gratuito, acho que começa vendo o conteúdo gratuito que já tem no YouTube, né, o Teatro das Tesouras, essas informações, você entender ali, pelo menos você começar a ter uma ideia do que aconteceu, né, de como isso tudo veio parar do jeito que está. Então você tem Olavo de Carvalho, tem bastante informação, você tem Brasil Paralelo, que tem documentários maravilhosos, né? E você tem que procurar outras fontes de informação também. Agora, só que hoje a gente tem um problema na mídia que é... Como é que eu vou te explicar? A gente não tem a informação correta das coisas. Quando essa informação chega para você, chega manipulada. Ela já chega deturpada. Então você não consegue ter acesso. E por muitas vezes, eu digo até assim, muitos parlamentares, eu digo, esses que são mais os lobos, né, de Brasília, vamos dizer, os caras que já são senadores lá não sei quantos anos, os caras que vivem da política, esse pessoal, né, que não digo nem que é do PT, mas eu digo os outros ali, Renan Calheiros, esses caras que são mais casca grossa. Esse pessoal, a maioria deles, eles não querem nem que você saiba o que eles estão fazendo. Entendeu? Ele não quer que você saiba nada de política. Ele quer chegar lá, pedir teu voto e de 4 em 4 anos fazer o que eles sempre fazem lá, as jogadas que a gente sabe que acontece lá dentro, aquela política, né, casca grossa, aquela política podre, e eles continuando no poder e articulando da forma que eles mais convém a eles, né? Eu quero indicar também aqui logo um livro, tá? Vocês precisam entender isso aqui, tá? Esse livro aqui é muito importante que você compre ele. George Orwell, 1984. Esse livro aqui é uma distopia, né, de um mundo. Esse autor, ele conseguiu descrever o que poderia vir a acontecer no futuro. Ele cria um cenário de ficção, até porque quando ele viveu essas informações, né, viveu esse tempo, ele estava sob repressão,
né? Ele até cita que a história se passa na Inglaterra, mas ele não está falando da Inglaterra, ele está falando de outro país, está falando da União Soviética. Então, mas ele traz toda essa ideia do autoritarismo, né, da ditadura mesmo, aquele sistema que te oprime e tal. Então eu não vou te dar mais informações, porque eu quero que você leia o livro, você vai entender e vai valer muito a pena. A partir do primeiro capítulo, do segundo ali, você já vai ficar fascinado e tua mente vai abrir para você começar a entender um monte de outras coisas. Então, assim, primeiro ponto, informação. Segundo ponto, formação de grupo. A gente tem que começar a conversar com as pessoas. E a gente tem que começar por baixo. A gente tem que começar pelos nossos municípios. Às vezes você está num município pequeno e você está preocupado com a educação do Brasil, mas você não sabe nem o que tem na apostila do teu filho. O que eles estão ensinando para o teu filho. Será que você já abriu ali a apostila do teu filho de sociologia, de história, de essas matérias que tem mais ligação com ideologias? Será que você já está ali preocupado? Será que se você vê alguma coisa, você vai pegar, vai lá na Secretaria de Educação do teu município e conversar com a secretária ou com quem quer que seja lá, para falar sobre o que está acontecendo no teu município? Então, às vezes, assim, a gente se preocupa no Brasil num todo, mas a gente se esquece que a gente tem que caminhar, a gente tem uma linha para caminhar. Então você tem que começar a formar grupos dentro da tua cidade. Você que é mais informado, que está procurando informação, procurar essas pessoas, sentar, conversar, né? Preparar pessoas para assumir cargos, né, como representantes dentro do teu município, vereadores, eleger prefeitos de direita, pessoas que têm compromisso com a verdade. Agora, pessoas que você já conhece, que você já sabe que tem índole, né? Pessoas que realmente defendem as mesmas bandeiras que você defende. Então, é por aí que começa. Então a gente tem que começar pelo nosso município, pelo nosso estado, conversar com o teu deputado estadual, acompanhar o teu deputado que você votou lá estadual, acompanhar o trabalho dele. Será que você acompanha o trabalho do teu deputado? Será que você votou em alguém por um motivo especial, que você acredita naquele cara? Ou foi alguém me falou que esse cara é bom, vou votar nele. Não tem ninguém para votar, vou lá votar nele. Então, assim, essas coisas tem que começar a mudar do pensamento da direita. A gente que quer realmente fazer algo em prol do Brasil, a gente tem que começar a se importar mais com essas coisas, se envolver, criar movimentos, né? Eu vou indicar para vocês, se você é aqui de Santa Catarina, ou até do Brasil, tem um movimento muito interessante, que é o que eu conheço. Eu sei que devem ter outros mais, mas existe o Coalizão Conservadora, Coalizão Conservadora. Você vai lá, vai lá no Instagram, com Coalizão Conservadora. Procura esse pessoal, eles têm bastante material. O Dr. Júlio é o presidente, ele tem ali bastante informação interessante. É um grupo de debate muito legal, que tenta fazer esse trabalho. É muito difícil, porque a direita ela tem essa questão de devagar. Não, deixa para lá, vamos deixar, agora já era e tal. Então, assim, esses grupos têm que começar a crescer dentro do Brasil. Então eu te indico aí, você ir lá no Instagram, eles têm canal no YouTube também. Devem começar um trabalho esse ano mais forte no YouTube. Eu indico para vocês, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês é informação. Vamos lá. É importante, a gente tá hoje falando da esquerda, mas a gente está se passando muitas vezes por bobão, né? Por alguém que não sabe de nada. Então você pega ali aquela informação, olha uma bomba aí, olha, caramba, aconteceu isso. Aí no WhatsApp você vai lá, tá no 10 grupos de WhatsApp e vem aquelas informações para você já compartilha em outros grupos e tal. Isso pode até te causar um problema.
Então, o que você precisa fazer? Você tem que começar a entender um pouquinho de como encontrar essas informações. Informações oficiais. Pô, a pessoa agora começou a entender o que é um diário oficial da União, né, como que pesquisa as informações, como que funciona. Então é importante que você tenha as informações das fontes primárias. Como a gente fala em história, as fontes primárias, essas são as mais importantes. Você está lendo alguma coisa, algum jornal, já é uma fonte secundária, ele já passou por um filtro em que você não sabe, né? Por exemplo, às vezes a gente pode ter uma notícia maravilhosa do governo, uma coisa boa que está acontecendo, e os caras colocam como se fosse uma coisa ruim, só mudando o título e botando o texto da forma que eles querem. Eu falo isso para vocês, que eu vou pegar aqui uma informaçãozinha para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu estou pegando aqui, rapidinho. Rapidinho, já estou pegando uma informação para você aqui, que eu lembrei. Que é muito interessante para vocês entenderem aqui alguns livros sobre jornalismo. Eu vou pegar essa imagem aqui, vou jogar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo essa capa desse livro aqui. Só para você entender a profundidade do negócio. Você vê como é que o negócio é muito maior do que vocês pensam. Eu vou botar a imagem para vocês aqui. Vou capturar essa imagem aqui. Vou ver se eu acho ela aqui, que eu baixei agora. Tem download, área de trabalho aqui. Peguei essa capa desse livro aqui, ó. Ela apareceu para vocês aí. Tá vendo aí, ó? Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. É muito importante. Presta atenção. Perseu Abramo. Sabe quem é esse cara? Talvez você não saiba nem quem é esse cara. Esse sujeito aqui é um escritor, jornalista, né, e militante da esquerda. Ele escreveu um livro chamado Padrões de Manipulação na Grande Imprensa. Esse livro aqui é um livro pequeno, tem 80 e poucas páginas, né? É um livro bem simples e direto. Perseu Abramo tem um instituto dentro do PT. Se você entrar no YouTube, botar Instituto Perseu Abramo, você vai ver um monte de vídeo no YouTube. Os caras conversando, falando. E quem está no meio desse pessoal todo? Instituto Lula, Dilma Rousseff, participando de lives, Fernando Haddad, Lula, esse povo todo da esquerda. Eu digo isso porque padrões de manipulação da grande imprensa. Nesse livro aqui, o Perseu Abramo ele vai relatar como você deve, como que a imprensa ela passa para você essas informações de forma que você entenda de uma maneira que eles queiram que você entenda, né? Por exemplo, um título de uma matéria, o título de uma coluna, como te atrair, como dar uma notícia. Às vezes é impossível você não dar uma notícia, mesmo que seja um jornal, como esse jornal que a gente sabe aí, que é um jornal vendido. Não vou falar nome aqui, vou tentar evitar nomes aqui, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Eles têm que passar uma informação que não tem jeito, é uma coisa que está acontecendo, mas da forma que eles querem mostrar, que não é a realidade factual, né? Então, para você ter uma ideia, esse livro aqui, esse autor já morreu, já faleceu, tem 20 anos atrás. Escreveu esse livro aqui, esse livro já tem mais de 40 anos, 30 e poucos anos, 38, 37 anos. Então eles já estavam trabalhando nisso aí há muito tempo. É isso que vocês precisam entender. A esquerda, ela é organizada, ela é metodológica, ela tem métodos, elas sabem trabalhar, eles são coesos, organizados. Você já viu alguém de esquerda brigar com alguém de esquerda? Já viu algum deputado de esquerda brigar com outro? Senador de esquerda brigar com outro? Não existe isso. É isso que vocês precisam entender. E muitas vezes a direita está dividida,
né? Uns por falta de entendimento, outros por falta de experiência. E até digo que até na direita também tem gente de má índole que entra aí para confundir a cabeça das pessoas, como tem aí o pessoal que diz, aquela Joyce Halseman que entrou aí, o Frota que veio na onda, Dória, que se falava de direita, né? Então, gente, esse livro aqui é importante, um livro simples, se você puder compra. Eu não tenho ele, eu só tenho ele em e-book, né? Então eu já li, é um livro muito fácil de você ler e você pode comprar ou baixar na internet aí, comprar o e-book, tá? Por que eu estou falando para você ler um livro desse? Mas o cara é escritor de esquerda, o cara é do PT, Instituto Lula. Você precisa saber, você precisa conhecer seu inimigo. Eu não digo nem inimigo, eu estou falando inimigo político. Eu digo o pessoal que está do outro lado, né? É importante a gente deixar bem claro aqui que a gente não quer ninguém radical aqui nesse canal. Não quero ninguém radical, esse pessoal que vem bater de frente, querer dar opinião sem saber o que está falando, né? Isso aqui é o seguinte, quando eu digo assim, quando um time vai para uma final de um campeonato, primeira coisa, se prepara fisicamente, né? Se prepara tecnicamente, e depois o que eles fazem? Estudam o adversário. Para você saber do adversário, você tem que saber qual é a ideologia deles. Você tem que saber como eles trabalham, como é o modus operandi dos caras, entendeu? Então, às vezes, a gente não sabe com quem a gente está brigando e, às vezes, a gente entra numa furada, né? Tivemos aí uma situação, dia 8 de janeiro, que nós vimos como, nós estamos vendo como está sendo desenrolado isso tudo, né? E nós vamos falar sobre esse assunto agora, mais profundamente, que aí a gente vai entrar nessas questões do senador Marcos Duval, e que essas informações que chegaram agora aqui para mim. E eu vou passar para vocês aqui. Eu peço que você compartilhe para você entender, né? Compartilhe isso, que isso é informação muito importante. Vamos falar sobre a eleição do Senado. E eu tenho certeza que o que eu vou passar para vocês aqui, vocês ainda não ouviram, né? Então deixo aqui essa leitura e te falo de alguns detalhes aqui que é importante você entender. Uma técnica muito usada pela esquerda e que é descarada. A gente que já conhece um pouquinho, a gente já vê de uma forma mais... A gente já sabe como é que eles trabalham, a gente já sabe como é que eles fazem, mas tem gente que não entende isso. Por exemplo, você pega ali, genocida, quantos rótulos foram criados durante o governo Bolsonaro? Quantos rótulos? Muitos rótulos, né? É genocida, é nazista, o que mais? Vocês vão falar aí, tem um monte de rótulos aí que botam nas pessoas e isso se torna repetitivo. Eles repetem isso. Isso é uma técnica. Isso é um método. Isso está escrito aqui no livro. Você está entendendo? Isso aí não é nada por acaso. Quando você liga numa televisão e você vê os caras falando que o terrorista, 24 horas, nazista, genocida, 24, isso é uma técnica. Isso é importante que vocês entendam. Eles não fazem isso à toa. Isso vai entrando na mente das pessoas. Você imagina uma pessoa que assiste televisão, esses jornais, essas mídias vendidas 24 horas por dia. São pessoas comuns que estão trabalhando no dia a dia. Chega à noite em casa, vai tomar seu banho, vai jantar, vai ligar sua televisão e vai assistir. Ele não está envolvido na política, ele não está sabendo, mas ele está ouvindo ali, ó. Que isso aqui funciona assim, funciona assado, e vão passando as notícias, os caras vão acreditando em tudo aquilo que eles estão ouvindo. Entendeu? Então é importante a gente entender, né? Esse ódio que foi criado, né? Gabinete do ódio.
Olha, outro rótulo, Gabinete do Ódio. Orçamento secreto. Olha só, orçamento secreto. Porra, orçamento secreto. Vamos bater nessa tecla, orçamento secreto. Então isso tudo é técnica, isso tudo. Então a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa. A gente não pode ser mais estar mais engatinhando nesse aspecto. Então, deixo essas dicas para você. 1984, George Orwell. Lê esse livro. Vai abrir sua mente. Depois você comenta aqui. Lê o primeiro capítulo e já comenta aqui no nosso canal aqui. O que você achou. Esse livro aqui é um livro, né, que fala sobre essa manipulação da grande mídia. Né? É um livro de esquerda. É um livro escrito por uma pessoa de esquerda. Inclusive tem um instituto lá dentro, como eu já falei. Instituto Perseu Abramo. Lá dentro do pessoal do Lula e tal, eles fazem os bate-papos dele, tal. Se vocês quiserem entrar lá no YouTube para vocês verem alguns vídeos e alguns debates deles, é importante você ver como eles pensam. Isso é importante. Você vê o modus operandi desses caras. Entendeu? Então tem que conhecer nosso adversário, isso é importante. Né? Eu digo adversário político. Né? Ninguém está falando aqui de brigar, de bater, de xingar, de baixar o nível, não é nada disso. Mas saber sobre política, né? Para a gente poder fazer mais pelo nosso Brasil. Então é o seguinte, o que acontece? As informações agora aqui, que eu vou passar para vocês, é o seguinte. Nessa madrugada agora, nessa noite, que foi 1h da manhã, já estou gravando, isso aqui já é para 2h30 da manhã já que eu estou gravando, tá? Você deve ver isso no dia seguinte, ou então em outro horário aí. O senador Marcos Doval, ele faz parte de uma comissão, além de senador, ele faz parte de uma comissão que fiscaliza os órgãos de inteligência do Brasil. Um desses órgãos é a ABIN, né? Associação Brasileira de Inteligência, né? Agência Brasileira de Inteligência. E essas instituições, elas cuidam da segurança do país, né? Então ele fiscaliza, essa comissão fiscaliza essas instituições, né? Então ele tem abertura para pedir documentação, ele tem legalidade para pedir documentações. Então o que acontece? Essa história do dia 8 é uma história que ainda está sendo desenrolada, né? A Polícia Federal está aí procurando informações, levantando pessoas. Eles ainda estão caminhando em relação a isso. E o que acontece? O senador ele teve essa informação de que o ministro da Justiça ele teve informação de que haveria um grupo treinado, né? Essa é a versão do senador, vou mostrar para vocês aqui. Um grupo treinado que iria possivelmente participar dessas manifestações dia 8 e que haveria riscos, né? Um dia antes. Isso pode chegar, né? Essas informações chegaram para o ministro e ele não tomou a atitude que deveria tomar. E aí a gente acaba caindo num crime chamado prevaricação. É você saber que existe um perigo, você não fazer nada, deixar que aquilo aconteça. Isso é um crime, né? Então, através do processo legal, isso pode dar problemas, né? O senador já falou que vai pedir a cabeça do ministro, né? Não a cabeça como cabeça, mas a forma de falar, né? Vai pedir o afastamento do ministro Flávio Dino e provavelmente até sua prisão por prevaricação, porque prevaricação é um crime.
Então eu vou passar esse vídeo para vocês, quero que vocês assistam, a gente vai reagindo a esse vídeo. Eu não vou mostrar ele todo porque ele é mais longo, mas eu vou recortando os pedaços que são mais interessantes, eu vou ouvindo com vocês aqui e vocês vão vendo. A gente vai falar sobre essa questão, que ele já tem provas e indícios de prevaricação, parte de Lula e tal. Ele vai explicar isso para vocês. Ele estava cansado, gravou o vídeo lá para 1h da manhã. Estava meio estranho, meio cansado e tal, mas ele não usa droga nem bebe. Ele até vai falar isso no vídeo, mas a gente vai ouvindo isso aí, essa informação muito relevante, para que vocês entendam o cenário, essa possibilidade e até, né, o que pode vir a acontecer aí, até um possível impeachment do presidente Lula. Então deixa eu abrir o videozinho aqui, a gente vai ouvindo, eu vou adiantando ele conforme eu achar que devo, né? Deixa eu botar aqui. Pacheco não. Ouvindo com você. Nós vamos tocar nesse assunto aí também. Vamos falar um pouco de tudo aqui. Todo dia, se puder, eu entro para ir atolando, para ir atualizando vocês sobre o Congresso, os bastidores. Mostrei, não sei se todo mundo viu. Deixa eu inverter a câmera, senão ninguém vê. Aqui está o irmão do ministro da Justiça, ele é procurador, subprocurador-geral da República. Então, está indicado para ser ministro do STF. E eu também escutei que esse ministro da Justiça, ele é um cara perseguidor dos seus opositores a nível mais avançado que vocês podem imaginar. Ele veio do Maranhão e diversos, centenas de processos por corrupção, lavagem de dinheiro e tudo mais. Aí, vamos em frente. Aí ele gravou esse vídeo para enganar as pessoas. Vamos lá. Lembrando que o Ministério da Justiça Flávio não pode fazer policiamento ofensivo, não é papel da Polícia Federal, segundo o artigo 144, parágrafo 1º da Constituição. Nós não podíamos fazer intervenção antecipada no Distrito Federal e, obviamente, a segurança dos prédios da Praça dos Três Poderes também não competem ao Ministério da Justiça. Nós temos gabinete de segurança. Ai, meu Deus do céu. Aí ele está dizendo aí que não compete ao Ministério da Justiça. Aí ele vai e manda um documento para o governador daqui do DF e bota sugerindo você. Passar um pouquinho aqui. Monitorando o referido movimento, encontra-se a Polícia Federal para fazer a contenção, né? Aí está aqui por meio da qual a Polícia Federal informa. Então aqui ele oficializa que ele estava ciente, mas não acionou as unidades policiais. Bom, isso é um das mentiras dele, ele mesmo se contradiz. Aqui eu fiz contato com ele um dia antes de acontecer. Aí ele vai falar que vai fazer um contato com o ministro Flávio Dino e o Flávio Dino não vai responder ele. Eu vou passar essa parte aqui para a gente chegar lá. Olha, vocês vão começar a entender a bomba que é o negócio. Coloco aqui antes de tudo, agradeço a deferência que o senhor, excelentíssimo senador, teve com a ABIN. Então, nesse pedido aqui, ele faz o pedido de informações do dia anterior, de tudo que é informação que veio para essas instituições, né? Ministério da Justiça, GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Todo esse material ele solicita, né, através da SECAI, que é essa instituição que eu falei que fiscaliza os órgãos de inteligência. Ele vai solicitar isso e você vai ver o que vai acontecer. Signando, além das portas abertas do gabinete, suas autorias de emendas à LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, esse âmbito do SECAI, que é essa Comissão de Segurança.
sobre o fluxo. Mas sério, né? Aí aqui ele pediu para enviar o ofício por esse endereço de e-mail. Primeiro despacho, mandamos. Quando ele ficou de entregar hoje, ele fala simplesmente que o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência não ia entregar o documento é secreto. Aí eu falei, secreto? Ah, então agora mais do que nunca eu tenho certeza do que eu estava falando. Isso aqui também foi no WhatsApp dele. Aqui mostra a minha chamada perdida. Então o senador, através da SECAI, solicitou essa documentação, ele foi bem recebido e tal, e depois o diretor falou que não ia mandar porque eram informações secretas. O que acontece? O senador está buscando as informações ali, né, sobre os acontecimentos, porque ele acredita na prevaricação do Flávio Dino e até do Lula. Né, e na verdade estão envolvendo aí outras pessoas, no caso o governador, né, do Distrito Federal, que foi afastado. E aí você tem lá o ex-ministro da Justiça, que cuidava agora da Polícia Federal, do Distrito Federal, que agora está preso. Inclusive o André Mendonça e o Cássio Nunes, hoje, né, dia 17, que para mim já é dia 18, mas foi no dia 17, ontem, não concordaram ali com as medidas tomadas pelo Alexandre de Moraes, ali pelo ministro Alexandre de Moraes, e os outros também, né, dizendo que essas questões de terrorismo não se enquadram ao que aconteceu de fato. Por que eles estão falando isso? Porque você responder por um crime de terrorismo é diferente de você responder por um crime de como que se diz, depredação do patrimônio público. É diferente, então isso faz diferença. A penalidade é maior. Então, inclusive André Mendonça e Cássio Nunes não concordam nem da prisão preventiva do ex-secretário da Polícia Federal do Distrito Federal. Até porque o cara estava viajando e estava afastado. Então, assim, há uma discordância ali já, né, dos dois ministros com outros ministros lá dentro do STF. Então, só para vocês ficarem sabendo o que está acontecendo. Então, o diretor da ABIN disse que não poderia entregar essa documentação, blá, blá, blá. Esse pessoal ficou sabendo, o Lula ficou sabendo e tal. Então, está para se estourar uma CPI desse dia 8 de setembro, essa CPI. Depois dessas informações, vocês vão ver que o Lula começou a recuar. Não sei se vocês começaram a ver algumas notícias de jornal, algumas declarações, de que ele ia pedir, inclusive, né, são informações que a gente tem de que ele iria pedir para que os parlamentares votassem contra essa CPI. Agora, por que vai votar contra uma CPI, né, do que aconteceu no dia 8? Então, assim, tem coisas acontecendo aí, eu quero que vocês continuem assistindo aí, que é muito interessante. Não me atendeu, não me recebeu, Flávio ligou, Dino, né? Foda-se. Bom, então, eu por ser membro da SECAI, eu tenho a prerrogativa de entrar no gabinete do diretor, pegar o computador, o HD, e levar para a perícia. Então, mandou. Então eu estou para fazer isso. Tem essa prerrogativa, né? Na próxima semana. Bom, outra coisa é que aqui também de novo, como eu mostrei para vocês antes, né, eu pedindo, insistindo, os 15 minutos que eu precisava passar para ele, ou saber se ele sabia sobre as depredações que iam ter nos 3 poderes. Bom, aqui segue. Aqui é um americano que escreve e fala muito bem o português, me comunicando que o Partido Democrático dos Estados Unidos, ou seja, o partido de esquerda dos Estados Unidos, ofereceu ajuda do Brasil para apurar os acontecimentos do Brasil. Cuidado!
na minha opinião, eles vão ser objetivos. Eles não vão ser objetivos. Grande abraço, estamos te apoiando, oração. Ou seja, isso aqui veio do serviço secreto dizendo que vai ter isso, mas com a intenção de ajudar o Lula. Bom, começou a circular, meio gravíssima crise na mira do impeachment, que foi o que comecei a divulgar. O Lula começa a fazer o Moonwalk, que é aquela dança do Michael Jackson, já voltando. Aqui, não sei se vocês lembram, o presidente tinha dito que a pessoa tinha preservado a porta e as janelas estavam quebradas. Aí ele pensou, bom, então é algum militar que estava lá dentro abriu as portas, levando em dúvida toda a instituição da polícia militar. E aí nesse vídeo mostra claramente que é um black bloc quebrando os vidros com um extintor de incêndio. Então mais uma vez o presidente fala shit antes de mostrar. Bom, eu estou mostrando isso para vocês porque é o seguinte, eu vou ter acesso a essa documentação que o diretor da ABIN foi indicado pelo Lula, está relutando em me entregar, ele não tem nem que pensar, eu não estou pedindo, eu estou exigindo que ele entregue o documento, porque no documento que ele está agora com medo de me entregar, significa que o documento oficializa o que o Lula fez de saber das manifestações e saiu de Brasília, pediu o ministro para subir e ficar no gabinete dele no Ministério da Justiça, que tem um ponto privilegiado das manifestações. Assim ele sentou de camarote e ficou assistindo tudo sem acionar nenhuma polícia. Bom, muita gente, tem uns 3 que entraram com pedido também, mas se embasando em matéria de jornais. Então o Alexandre de Moraes tem arquivado. E eu aqui estou seguindo, juntando provas cabais, quer dizer, da própria instituições de inteligência dizendo que ele recebeu a mensagem. Verbalmente eu já ouvi do diretor esse fato, que ele recebeu a mensagem dia antes. Não acionou ninguém e deixou acontecer, para usar politicamente. Bom, nós vamos ter agora, em fevereiro, 1 ou 2, questão das eleições. E aí a gente está recebendo muita mensagem, que o nosso amigo Gustavo Gaiber, acho que é isso, sobre o nome, ele montou um site para poder todo mundo se movimentar e tudo mais e tal. Bom, eu queria dizer para vocês que eu estou lá indeciso, não é indeciso, eu estou lá porque eu estou para decidir em entrar como candidato também a presidente do Senado. E aí eu também precisava ouvir a opinião de vocês, se vocês acham que é uma boa ideia ou não, porque o que está me motivando a entrar como um dos candidatos é que, como presidente do Senado, fica absolutamente certo e cravado que o presidente Lula vai começar a sofrer o pedido de impeachment. É uma missão árdua, mas depois eu queria escutar vocês, o que vocês acham sobre isso. Isso foi uma ideia que surgiu hoje e temos que analisar aí com o Girão, porque não está tendo muita adesão do Girão. E aí, como eu estou agora sem poder fazer muita coisa por não estar na presidência, se eu estivesse, eu já estaria já de imediato convocando e estaria tendo posições mais rígidas.
Quanto ao Pacheco, a pessoa dele é uma boa pessoa, excelente pessoa. Ele realmente sabe muito, ele é um jurista e tudo mais. Aí tem o Marinho, eu falei para ele, seja oposição 2 anos, depois você entra como candidato. E ele já quer entrar sentando na mesa. E eu acredito muito que a pessoa precisa ter pelo menos esses 2 anos de experiência como parlamentar. Então eu ainda estou nesse site como indeciso. Começou aquele sono absurdo, nossa senhora, está dando dor de cabeça. Então começou a posição dos 2, nós só vamos ter os 2 que serão viáveis para votar. É importante então eu vir e tomar decisão. Por isso que eu estou lá como ainda indeciso. Mas vocês podem ter certeza que antes de decidir o voto, eu vou estar entrando ao vivo para trocar ideia com vocês e para ver o que vocês gostariam que eu fizesse. Bom, então já mostrei o vídeo que está ele mesmo se contradizendo. Bom, fechei todo o ciclo do que aconteceu, o presidente realmente sabia. Existe um grupo de WhatsApp com os ministros e com a Casa Civil e também o GSI, e nesse dia todos foram comunicados da emergência para se ter no dia seguinte. Ele montou toda a estrutura da Força Nacional para poder estar no sábado esperando os ônibus chegar. Aí depois ele fala que é inconstitucional o ministro da Justiça acionar a Força Nacional. Arrego, gente, pelo amor de Deus, esse ministro, ele vai fazer o Brasil virar um caos na segurança pública, pode esperar por isso. Então é isso que eu precisava falar com vocês sobre como funciona a questão da votação, acho que eu falei ontem, né? Mas aí eu agradeço aí essa parceria nossa. Graças a Deus não tem ninguém extremista. Os que tinham nós botamos para vazar, para que a gente possa ter uma conversa sempre aqui de engrandecimento, né, e de troca de informações. Importante vocês que estão aí fora saber como funciona o sistema aqui dentro. Amanhã eu entrarei de novo para poder explicar por que Pacheco está forte tendo o aval do Lula e o Marinho está fraco devido ao apoio do Bolsonaro. Então amanhã eu vou explicar isso para vocês. É isso aí, Jean. Extremista não cabe aqui mesmo, não. Então ele vai falar mais alguma coisa. Senado, isso está no regimento obrigatório. Ele vai falar mais ou menos ali como é que fala sobre a votação. Passou pela mesa, o presidente leva para o plenário. Vamos falar sobre os procedimentos ali, de como que funciona a questão do impeachment. E fico muito feliz com isso. Por isso que tem motivado eu entrar a hora que tinha um... Vamos lá? Tá bom? É lógico que eu vou estar votando que é de direita, porque eu sou de direita e esse governo não é. E ele vai atrapalhar bastante os nossos processos. Ele está relatando aí. Mas é isso, gente. Boa noite. Olha que top. Isso aqui é um negócio de gelo. O gelo. Vai fazer gelo, não é bala de arma. Depois ele vai pegar as balas na arma dele. Top. Tá interessante. Figurado. E olha meu calibre 380, minha arma. Esse é real. Esse é real. Vou falar um pouco sobre. Olha o tamanhozinho. Eu tenho que dar uns 5 tiros para poder neutralizar a pessoa. E para quem não sabe,
A ponta que vai para a pessoa é só essa pontinha aqui, ó. Ele está falando sobre algumas coisas lá, que ele está mostrando, não tem nada demais. Ele fez treinamento com BOP, tal, isso tudo aí. Então vou fechar isso não tem nada demais. Então, pessoal, eu queria falar mais algumas coisas com vocês, mas vou deixar para um próximo vídeo, ver se eu consigo gravar isso amanhã e passo para vocês aí, subo no YouTube, tá? Então, gente, ó, é momento de vocês começarem, né, da gente começar a se unir, né, começar a falar de algo, né, coeso, de ter uma rota, um caminho juntos e parar de ficar acreditando em tudo que vê, ter cuidado com o que você vai compartilhar. A gente está passando por um momento diferente, né? Então tenha cuidado antes de tomar qualquer medida, antes de compartilhar um vídeo e tal. A outra coisa que eu queria falar com vocês para a gente finalizar aqui, se envolvam com as pessoas, procurem as pessoas do seu município, do seu bairro. Começa a trabalhar, começa a explicar, tirar um tempo, bater um papo, começa a criar ali, né, grupos, conversa, dialogar. A gente precisa gastar tempo com essas pessoas, né? Levar não só o evangelho, levar a palavra de Deus, mas também levar informação, né? Muitas pessoas votaram aí no Larápio aí, achando que estava votando bem, que ia fazer bem para o Brasil. Agora já estamos vivendo aí com 17, agora 18 dias aí de mandato, que a coisa é diferente. E o negócio deve apertar muito mais com esses avanços aí. A gente eu acredito que possa acontecer muita coisa, como o presidente falou, o Bolsonaro falou, né? Tem muita coisa para acontecer, o mundo não vai acabar, mas a gente tem que amadurecer dentro desse processo, né? Então, essa é a dica que eu vou deixar com vocês aí hoje. Vou pedir que você compartilhe esse vídeo, ele é quentíssimo, informação nova, né? Isso não está saindo na mídia, eu pesquisei no Google, ninguém está falando nada sobre isso, né? Tem algumas informações ali dentro do canal do próprio senador e tal, mas está tendo pouca repercussão, na mídia mesmo quase que zero. Eu dei um Google ali, achei uma ou duas informações, mas muito por alto. Então essas informações são atualizadas, né? E por fim, vamos trabalhar essa questão, né? É interessante, o Gustavo Gaia está fazendo aquele sitezinho dele para conversar e mostrar ali qual a opinião de cada um. Eu já identifiquei algumas pessoas que eu comecei já a falar, né? Ali no Twitter, no Instagram, daqui a pouco vou mandar um e-mail, o próprio Romário, que é do PL, né? Saber quais são as circunstâncias dele estar apoiando o Pacheco, né? Tentar virar esse jogo aí, né? Com muita tranquilidade, sabedoria, né? Sem estardalhaço. O senador Cajuru também deu uma entrevista para a Jovem Pan e deu uma justificativa horrível, de que tem que ser leal ao cara, porque o cara foi leal a mim, troca de favores lá, não sei. A explicação dele foi uma coisa absurda. Quer dizer, o povo fica... O mais importante é a lealdade dele com o cara, porque trocou favor lá, mas o povo fica para trás, né? Então, é desse jeito. Ele teve a cara de pau de falar isso, né? O senador Cajuru. E também temos aqui, pelo menos aqui no meu estado, aqui temos uma senadora que é do MDB, eu não conheço direito o trabalho dela, não sei o viés e tal. O MDB é aquele negócio, né? A gente nunca sabe para onde está indo, né? MDB é perigoso. Então, assim, eu vou pesquisar, vou falar com o pessoal que eu conheço, para começar a gente tentar conversar. A gente tem pouco tempo aí, tem 10 dias, 10, 11, 12 dias aí para começar a botar uma pressão. E vamos tentar essa luz no fim do túnel, que eu acredito que é se a gente conseguir, né? Eu não sei se você sabe como é que é o processo de eleição de senador, né? Tem que ter 41 votos. Então pode ser o primeiro turno, o segundo turno, o terceiro turno, até o cara conseguir os 41. A maioria. A gente tem 81 senadores, né, lá no Senado. Então,
É um processo interessante. Estão negociando ainda, fase de negociação. Tem o Marinho, tem o Girão, tem agora, né, provavelmente, o Duval. E do lado de lá a gente tem o Pacheco, né, com as questões dele. Que não vou entrar em mérito, não vou usar nome, vou tentar radicalizar o mínimo possível, mas trazer informação legal para vocês. Não precisa radicalizar, né, e deixar a emoção tomar conta para a gente poder fazer alguma coisa, tá bom? Um grande abraço aí, compartilha esse vídeo aí, eu espero que você tenha gostado. Amanhã a gente bate um papo de novo. Deixe seus comentários aí, eu vou responder todos, tá? Comentário, perguntas, tudo, qualquer coisa. Indicação de livro, qualquer coisa que vocês mandarem aí, a gente responde, tá bom? Um grande abraço aí.